Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. James Gunn revela uma informação aí super relevante pra gente discutir aqui, falar sobre isso, sobre a antiga gestão da Warner Bros, sobre o James Gunn, sobre o DC Studios, que é o fato de que o James Gunn em 2022 ele foi contratado para escrever o roteiro de Superman, que era um filme Elseworld, assim como The Batman. Ele ia ter o seu próprio universo isolado, nada de universo compartilhado nem nada. E ele ia ser contratado para ser o roteirista do filme, não necessariamente o diretor. Mas vamos falar sobre isso aqui, lembrando, todos os dias tem 2 vídeos, de manhã às 6 horas e um entre às 7 às 8 da noite. A gente fala muito sobre a DC por aqui, de segunda a segunda tem 2 vídeos, beleza? Bom, James Gunn tava respondendo algumas pessoas ali no Threads ou no Twitter, né? E ele falou que o Michael DeLuca, né, que é o co-CEO da Warner Bros, queria contratar o James Gunn para ser roteirista do Superman, um filme que ia ser isolado igual The Batman. Ele tinha já feito o Esquadrão Suicida, né? E ele já tava ali pra estrear o Pacificador, ou já tinha estreado. Eles viram que o James Gunn é um cara que entendia de super-herói, tava fazendo umas paradas de sucesso. Ele fez a série de maior sucesso do Max, que é o Pacificador, o Max Originals, sempre bom lembrar, né? A série original do Max, e não dentre todas as séries que tem ali, tipo HBO e tal. É só Max Original, a maior série, que é o Pacificador de maior sucesso. E eles pensaram assim, pô, esse cara poderia escrever o roteiro do Superman. E aí, eles tinham a mesma ideia de The Batman, que é tipo assim, The Batman é ali, no universo dele, tá ligado? E o Superman ia ser no universo dele, ninguém ia se conectar nem nada. O que isso quer dizer? Ao longo de todas essas décadas, desde o Superman de 78, o Superman 2, que teve problemas do Richard Donner com o Warner Bros, né? Não à toa que tem a versão do Richard Donner e tem a versão do cinema, por acaso. Ambas são boas, a do Donner é melhor, mas ambas são boas. De lá pra cá, a Warner muito mais errou com os filmes da DC do que acertou. Ainda assim, a DC ainda estava na frente da sua concorrente. Ela começou na frente, né, com filmes de super-herói, com o Superman do Richard Donner e os Batman ali do Tim Burton. E também com o Cavaleiro das Trevas, ela se manteve na frente. Aí depois ela perdeu pro MCU, porque o MCU criou um universo, um super planejamento, fizeram muito sucesso. Eles queriam fazer um filme do Superman nos moldes do Batman. Tipo, o Batman vai ser isolado, então vamos fazer um outro isolado ali. Porque são 2 marcas. Então, os executivos da Warner, a Warner Bros. No todo, eles estavam já traumatizados com o universo compartilhado. Olha só que maluco, né? Eles já estavam cagando pro DCEU, né? Então, tipo, o DCEU, que o Snyder começou, e que bom que ele não terminou, porque ele é muito ruim como diretor, e principalmente com os heróis da DC, eles... Além deles ter boicotado o Snyder e, tipo, ter acontecido tudo aquilo, eles já meio que sabiam que aquilo ali não ia pra lugar nenhum. Então eles estavam fazendo por fazer, sabe? Se um outro filme der sucesso, talvez eles pegassem um diretor e falassem, não quer fazer uma Liga da Justiça 2 aí, não? Porque basicamente seria isso que ia acontecer. Uma coisa totalmente não planejada, aquela coisa aleatória. Era aleatório o DCU, né? O próprio universo do Snyder era aleatório. Como que você mata o Superman no segundo filme e ainda tem gente que quer defender uma ideia de que ele tinha um plano? Ah, mas o universo dele era Elseworld, era uma bosta o universo dele. O conceito dele pro Batman é ruim, o conceito dele pro Superman, o Superman dele é ruim, mas o Batman é pior. Então você pensa que todas essas pessoas estavam trabalhando com os maiores super-heróis do mundo. Vocês têm noção do que eu tô falando, né? E eu desafiei aqui vocês, né, alguns vídeos passados, continuo desafiando, me falarem uma franquia nos cinemas, só uma, tá? Não precisa ser 2 nem 3, uma franquia que ficou 10 anos fazendo várias merdas nos cinemas, sem saber pra onde ir, perdendo dinheiro, flopando o filme, ideias horrorosas, tudo horroroso. Me fala uma franquia que passou por isso ao longo de 10 anos, de 2013 a 2023. Duvido que vocês consigam me falar uma franquia que passou por tanto tempo de fracassos assim como a DC. Vocês podem falar, o Star Wars na Disney, mas mano, o Star Wars, tipo, ele teve 3 filmes. Quantos filmes não teve o DCU, certo? Porque o Rogue One, eu pelo menos acho o Rogue One um puta de um filme. Mas você pega que o que eles fizeram com a DC é algo do tipo assim, eles não sabiam o que fazer com a propriedade intelectual. Então, só esse lance do Superman ser um filme isolado já mostrava que eles tinham desistido de universo compartilhado. E aí veio o grande plot twist da história. Depois da fusão da Warner Bros. Com a Warner Bros. Discovery Company, né, que virou, entrou o Zaslav, e o Zaslav, por incrível que pareça, ele foi o único cara que olhou no mercado de uma maneira lúcida. O que é essa maneira lúcida? Como que a DC olhava pro mercado antes? Primeiro a DC olhava o seguinte, o MCU tá fazendo sucesso.
vamos fazer o nosso universo, custe o que custar. Aí chamou o biruta do Zack Snyder, ele fez aquelas ideias absurdas que só funcionaram na cabeça dele, criou o BVS, ele próprio, pra quem não sabe, né, a ideia do Batman vs Superman foi única e exclusivamente do Zack Snyder, ele fala isso em entrevista. E aí, eles quiseram correr com a parada, né, que o Snyder falava que o Superman, pra ele atingir a mortalidade, ele tinha que passar por uma aprovação da morte, ele tinha que morrer. Que é uma ideia, é absurdo isso, não é absurdo? Aí esses dias ele fala que o Batman não poder matar torna o personagem irrelevante. E aí, eles estavam fazendo um universo porque o MCU tinha um universo, então eles queriam fazer whatever takes, né, custe o que custar. Aí o Zaslav foi a única pessoa, veja bem, em sã consciência que pensou o seguinte: por que que o MCU dá certo? Por que que eles fizeram 10 anos de sucesso? Por quê? Ele se questionou, e aí ele entendeu, ele falou, é porque eles têm um estúdio próprio com pessoas trabalhando na marca, vamos fazer isso também, que é o que tá acontecendo agora, DC Studios, eles trouxeram James Gunn, Peter Safran, eles montaram a equipe deles, roteiristas ali e tal, tem o Tom King, é um cara bom dos quadrinhos, enfim, pra fazer o que o MCU fez, ou melhor, né, eu espero que seja melhor, na minha opinião tem que ser melhor, porque a DC tem os maiores heróis, pra mim tem que ser melhor, e não só os maiores heróis, os melhores vilões, tem que fazer melhor. É meio que uma questão de honra pra mim, sabe? Eu acho que pra muitos fãs também. Ele criou um estúdio pra DC, do mesmo jeito que tem um estúdio no MCU dentro da Disney, certo? Beleza. Ele não olhou do jeito assim, tipo, olha, vamos fazer qualquer coisa. Pega um diretor aí e faz ele fazer um universo. Não, ele falou, vamos emancipar essa franquia, vamos investir. Pra quem não sabe, eu já falei isso aqui no canal, muita gente já tá ligado. A Warner Bros. Está expandindo seus galpões de estúdio nos estúdios de Livens, né? Por conta do James Gunn e do DC Studios, que eles estão apostando forte no DC Studios, para isso fazer sentido, para isso virar e dar muito dinheiro para eles. Eles realmente estão acreditando muito no plano do James Gunn. Então, o filme do Superman que seria isolado virou um filme de um universo compartilhado. Que o James Gunn falou, não, beleza, eu escrevo Superman, eu assumo o DC Studio e esse filme aqui vai fazer parte do universo de 10 anos interconectado. Séries, filmes, animações e games, que é o grande sonho da DC. Pensa assim, você tem 5 craques no banco de reserva. 5 caras que vai entrar no jogo e vai destruir, eles vão decidir o jogo. Que é o caso, vamos supor que esses craques sejam Batman, Superman, Mulher Maravilha, o Flash e o Lanterna Verde. E eles ficam no banco de reserva todos esses anos, todo esse tempo. Enquanto no seu time tá lá o Besouro Azul, tá o Aquaman titular, tá o Shazam de camisa 9. Imagina. Aí a Warner Bros. Queria fazer o quê? Coisas isoladas. Porque ela pensa assim, não, funciona se eu der pra um diretor. E realmente, a Warner funcionava bem assim. Pelo menos ela era conhecida como estúdio amigos dos diretores, né? O Nolan fez história assim, o Tim Burton fez o primeiro filme assim, o Donner fez o primeiro filme assim. Então você tem isso, né? O Matt Reeves e tal. E aí você tem esse lance deles não apostarem em universo compartilhado. Só que o Zaslav queria esse universo. Porque ele é um cara que queria mais dinheiro. Então ele sabia que o universo compartilhado dá mais dinheiro do que filme isolado. Então, finalizando o vídeo aqui, o James Gunn veio para fazer parte aí do DC Studios, para ser o co-CEO junto com o Peter Safran. Criaram um filme do Superman. Ele, a princípio, ia ser só o roteirista. Mas aí ele resolveu dirigir. O Peter Safran insistiu muito, inclusive, para ele dirigir. Convenceu o James Gunn. E agora eles vão criar um universo interconectado da DC que começa esse ano com o Creature Commandos. E aí depois dessa animação a gente vai ver o Superman, Pacificador e várias outras produções como Supergirl, por exemplo. Ou seja, a Warner Bros. Realmente não fazia ideia do que fazer com a DC. Então eles pensavam assim, bom, a gente conseguiu dar para um bom diretor o Batman. Agora vamos pegar um roteirista bom que entende super-herói, que é o James Gunn. Depois a gente procura um diretor bom para fazer o Superman aqui isolado. Eles queriam trabalhar as marcas isoladas da DC para sempre, porque eles não eram capazes de criar um universo conectado da DC. Agora, tem pessoas que são capazes de fazer isso. Eu espero que essas pessoas consigam e façam história com a DC, porque a DC tem um potencial gigantesco. E aí, ia ser muito foda se o DCU fizesse sucesso, porque ele ia ser um soco na boca do estômago da Warner Bros. Tipo assim, tá vendo isso daqui? Que vocês tiveram a vida inteira embaixo do guarda-chuva de vocês? Vocês precisaram emancipar essa franquia, porque vocês não eram capazes de fazer isso tudo aqui dar certo, né? Vocês pensavam que vocês podiam fazer de qualquer jeito, ali com o Zack Snyder, depois traz o Joss Whedon, Walter Hamada. Não, não é assim. Você tem que planejar, fazer direito. Pessoas que entendem os super-heróis. Diretor que entende de super-herói, não diretor que pensa que entende de super-herói. Talvez o DC Studios possa ser o maior acontecimento
da DC, na marca DC no todo, até mesmo impactar os quadrinhos e tal, porque o DC Studios ele é muito necessário para nós fãs, para os personagens da DC, principalmente para eles serem blindados por pessoas que entendem de super-heróis e que sejam competentes para entregar produtos de qualidade com esses personagens. Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião, o que você acha de tudo isso. Lembrando, tá? Só pra finalizar aqui, eu não sou contra filme Elseworld, mas eu prefiro muito mais você fazer um universo compartilhado e aí depois você cria um Elseworld, né? Outros, talvez tipo Coringa, eu quero muito ver, o Batman, tal. O Batman ter seu próprio universo, do que você querer só separar suas marcas porque você é incompetente mesmo e não consegue fazer um universo compartilhado porque não tinha pessoas pra isso, não tinha pessoas com esse gabarito. Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso, beleza? Tamo junto, até a próxima.